Oi, gente, eu sou a Samira. Esse é o primeiro episódio do Bancada Feminina, um podcast sobre as mulheres na política de Rio Preto. E pro primeiro episódio, eu estou aqui com a Eni Fernandes, que foi 2 vezes vereadora em Rio Preto. É uma das primeiras mulheres, a primeira e única mulher negra, né, a ocupar uma cadeira na Câmara de Rio Preto. Seja bem-vinda, Eni. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu que agradeço, Samira. É um prazer, uma honra muito grande poder estar falando com você e aqui todas as pessoas que estão te acompanhando. E já vamos começar com uma pergunta que a gente não tem como escapar, que é: da onde veio sua paixão por política, da onde veio a vontade de começar a mexer com política? Olha, eu sou assistente social por formação e eu acho até que eu escolhi ser assistente social porque eu tinha essa vocação política, né? Porque é que as pessoas confundem política com politicagem, né? Política é o trabalho em função da sociedade, da população, no nosso povo, né? Então, como assistente social, eu percebi que eu poderia fazer muito mais se eu tivesse algum cargo legislativo ou executivo, que eu tivesse uma representação da sociedade. E aí, isso me impulsionou, né, A Rio Preto, eu cheguei aqui em 1980, eu fiz serviço social em Lins, né, e vim trabalhar aqui em Rio Preto. E Rio Preto tinha muitas favelas. Eu percebi quanto que o poder político influenciava na permanência ou na busca de uma condição de vida digna para aquela população. E aí foi onde eu falei, olha, eu vou para a política. E eu já estava, naquela época, eu saí da faculdade já com essa mentalidade política, né? Eu fazia parte dos movimentos estudantis, né? E aí eu percebi que era fundamental que a gente tivesse uma intervenção, né? Não só como profissional de serviço social, mas principalmente com o poder político na mão. E isso me impulsionou a concorrer. E eu fui concorrer em 88, mas antes, só para definir bem, já em 1980 eu comecei a acompanhar a vida partidária do Brasil. E aí ali eu descobri que o Partido dos Trabalhadores era o canal e o caminho para eu poder fazer a minha caminhada política também, enquanto profissional e enquanto uma mulher na política. E já é uma coisa que eu vou entrar, né? Porque você falou também que você não é de Rio Preto. Você é de Andradina, né? Eu sou de Andradina. E como que você veio parar em Rio Preto? Então, eu saí de Andradina para fazer serviço social. Sim. Né? E lá em Lins, terminando a faculdade, eu fui convidada para vir trabalhar aqui, né? Por 2 padres. Eu sou católica, né, de formação, e eu participava também muito dos movimentos jovens da igreja. Eu sou fruto, né, de um movimento da pastoral da juventude, da pastoral universitária, porque enquanto universitária também eu fui participar de uma pastoral da Igreja Católica e ali eu percebi que era por ali também, né, que eu tinha que fazer parte da vida política da minha cidade, né, onde quer que eu estava. Eu até imaginava de voltar para Andradina, mas aí eu fui convidada para trabalhar em Rio Preto, cheguei aqui em 1980, já com o desafio de muitas favelas, e aí fui trilhar a minha vida profissional como assistente social, né? E em 88 eu candidato pela primeira vez para vereadora. E fui a mais votada do PT já naquela época. E você falou também do movimento estudantil, que é uma coisa que eu queria entrar, porque a gente sabe que política começa com jovens, que jovem tem que ter vontade de fazer política, é uma coisa natural para os jovens. E é uma coisa que, pelo menos, eu vejo que diminuiu um pouco atualmente. Como que você vê, assim, esse engajamento dos jovens com a política? Porque a gente viu que em 2022 foi muito importante para as eleições presidenciais. Como que você vê atualmente? Que a política virou polêmica, né? Infelizmente, é o que eu falei. As pessoas veem as coisas erradas, né? Aqueles atos errados da política, mas as pessoas não veem as boas coisas que existem na sociedade. Por exemplo, vou falar uma coisa que eu interferi aqui em Rio Preto. A vacinação do idoso. Sim. Eu fiz foi um dos primeiros projetos que eu fiz como vereadora.
E por que eu fiz esse projeto? Porque eu percebi, né, em conversa com um amigo médico, que era deputado, que era fundamental que as pessoas idosas tomassem a vacina, para que não viessem adoecer e até vir a óbito. Então, a política, ela é fundamental para a vida de todos nós. E é importantíssimo que a gente comece a política na sua idade. Exatamente. Enquanto jovem. Por quê? Porque nós vamos ter daí um amadurecimento para as grandes questões, para os grandes problemas, um amadurecimento em termos de estudar, de buscar saída para os grandes problemas. Por exemplo, a geração de vocês e a minha também, né? Nós estamos aqui perante um problema muito sério. O domínio da sociedade pela violência, principalmente, tem vários tipos, mas eu quero destacar algo que nós estamos vivendo hoje, o que aconteceu no Rio de Janeiro, antes de ontem, no Brasil, que é uma coisa que assustou a todos nós, aquele massacre, né? Na população e principalmente morreram muitos negros. Com certeza vai ser a maioria. E agora entrando um pouco nos seus mandatos como vereadora, você teve 2 e você também foi eleita antes, tecnicamente, só que pelo coeficiente eleitoral você acabou não entrando, né? E a gente sabe que sendo mulher é mais difícil você conseguir esse financiamento da campanha. Porque mesmo que existem leis, né, foram criadas leis, mesmo que tardiamente, isso acaba não sendo garantido em prática. E como que foi assim para você? Olha, Samira, eu diria para você que era e é muito difícil nós chegarmos. Só para você ter ideia, eu concorri 3 vezes para chegar. Sim. Né? Na primeira vez? Não, eu cheguei da terceira vez. Sim, isso. Só na terceira. Eu fui primeira vez em 88, segunda em 92 e a terceira em 96, quando eu cheguei. E cheguei assim, né, com dificuldade. Fui uma das últimas a conquistar. Fui uma das últimas cadeiras, a 20ª ou 21ª, porque tinha 21 vereadores, né? Eu quero ressaltar também que nós tínhamos um desafio muito grande naquela época, tanto até em 96, porque não tinha financiamento de campanha. Muita gente critica hoje. Sim. Mas o financiamento de campanha, ele, em tese, ele deveria servir e serve, para quem é honesto, para não receber financiamento privado. Porque à medida que o candidato recebe financiamento de uma grande empresa, ele fica sujeito aos pedidos, entre aspas, né, que não são pedidos, são exigências, né, daquela grande empresa para com aquele candidato. Vamos supor, um vereador, ele recebe financiamento de uma empresa de transporte coletivo. Amanhã, se essa empresa precisar aumentar a passagem de uma forma até abusiva, esse vereador vai ter coragem, vai ter condições de falar não para essa empresa? Sim. Então, o financiamento público, ele é fundamental. E aí, hoje nós temos eu acho que é uma conquista da nossa sociedade, o financiamento público. Inclusive, eu me lembro, em Brasília, em 2000, eu fui convidada eu fui a mais votada em Rio Preto e fui convidada para falar lá no Congresso Nacional com senadoras, inclusive a Benedita da Silva, nem lembro o que ela era, acho que era deputada. E eu sentei numa mesa, né, fiquei muito orgulhosa disso, e eu pude falar, eu falava já do financiamento público de campanha. Isso veio acontecer há 2, 3 eleições atrás. É muito importante porque isso facilita. Agora, tem o problema dos partidos, e você começou a tocar aí, os partidos, eles passa o recurso de uma forma não igualitária para todas. Eu também acho que não deve ser igualitário. Eu acho que é cada um de acordo com a sua necessidade. Mas também a gente não pode abandonar ninguém. Sim. Não deveria, né? Mas é meio complicado a forma como os partidos usam esse recurso público. Sim. E você falou da sua ida a Brasília também. Eu vi que você já comentou isso em outras entrevistas e eu acho que é uma coisa muito legal e uma conquista para o nosso interior, né? Para o nosso interior e para as mulheres, porque você foi a vereadora mais votada daqui de Rio Preto. Como que foi essa sua ida, assim, para Brasília? Bom, primeiro eu fui de carro, porque tinha acontecido um acidente de avião e eu morria de medo. Fiquei morrendo de medo a partir daquela data de andar de avião e até hoje eu prefiro andar de carro, mas o carro quase capotou. Nossa! Olha, foi assim, nós fomos discutir lá, era mulheres do Brasil inteiro, senadora Heloísa Helena, naquela época ela era senadora,
nós fizemos uma grande mesa de vereadoras, senadoras, deputadas, para falar, prefeitas, para falar como é que ela tinha chegado àquela conquista. E eu tive a honra de falar em nome da nossa região. Aliás, eu tinha sido eleita uma das 100 melhores do Brasil e a melhor da nossa região, a melhor vereadora da nossa região, né? De todos entre os homens também. E aí a gente foi falar de como a gente tinha conquistado isso, porque era e continua sendo. É muito reduzido, é muito pequeno o número de mulheres que conseguem galgar algum cargo político importante. É muito difícil. Né? Tanto é que hoje nós ainda, né, somos muito menos de 20% em todas as esferas, no legislativo, nos executivos, no judiciário menos ainda, né? Então, eu avalio assim, aquele momento foi um momento muito importante para todas nós mulheres. E oxalá, né, houvesse hoje, né, aqui em Rio Preto, infelizmente em Rio Preto nós estamos perdendo espaço, né, nós perdemos espaço, já chegamos a ter 3 vereadoras, hoje nós temos só uma. Então, eu, particularmente, eu não pleiteio. Aliás, eu não gosto de campanha eleitoral. Eu gosto muito do exercício do cargo público, mas a campanha é uma coisa muito dura, muito difícil. Pedir voto é difícil. Aliás, pedir qualquer coisa é difícil para a gente, né? Eu gosto de pedir para os outros, né? Mas eu acho, assim, que nós temos que lutar aqui em Rio Preto, e nós mulheres, vocês mulheres que estão nos acompanhando nesse momento, pensem bem, incentivem as suas filhas, as suas meninas, né? As mulheres de um modo geral, e eu particularmente estou com essa missão nesse momento, né? Eu, apesar de dizer que eu não quero ser candidata, mas eu quero contribuir para a eleição, eu quero ver a nossa cidade com mulheres e mulheres de qualidade na Câmara na próxima eleição. Sim, e é o que eu ia falar, né? Porque as mulheres, a porcentagem não foge do piso, né? Aquele 30% que é o que está na lei, né? Que os partidos são obrigados a ter pelo menos 30% de mulheres no partido. Mas não chega a 30% de mulheres nas esferas de poder. Exatamente. Nem no legislativo, nem no executivo e nem tampouco no judiciário. Não, nem isso. Eu não tenho aqui os números, mas não deve ser mais que hoje na Câmara Federal. Eu estou falando nos legislativos, de um modo geral, câmaras municipais, assembleias legislativas e câmaras federais. Não deve chegar a 20%. Então, e é um número que assusta, né? Porque justamente. As mulheres são a maioria no Brasil e, querendo ou não, a gente cresce com essa ideia de que política não é coisa de mulher. E como que você vê o que a gente precisa fazer para mudar essa situação? Olha, eu acho que uma forma de nós mudarmos essa situação é a gente passar a ver a política como coisa nossa. Por quê? Porque, infelizmente, e os homens têm muita responsabilidade, não todos, né? Mas banalizaram a política. E as pessoas têm medo, têm vergonha. Tem pessoas que têm vergonha de falar que é política. Eu não sou político. Até eu já vi vereador lá fazendo discurso. Mas eu não sou político. Então, o que ele está fazendo ali? Se ele não é político. Político, todos nós somos. Nós podemos não ter cargo, mas políticos todos nós somos. Todas as vezes que a gente contribui para melhorar alguma coisa, é uma ação política. Todas as vezes que a gente contribui para piorar a vida de alguém ou de uma sociedade, por exemplo, o que se fez ontem no Rio foi uma grande politicagem, não foi uma ação política, porque não tem justificativa matar pessoas, né? Por mais que elas estejam erradas, elas devem ser presas e julgadas, mas jamais se matar as pessoas em nome de alguma coisa. Não tem, né? Outras espécies não se matam, né? A espécie humana, que nós que temos inteligência nos matamos. Então, eu costumo dizer assim, que infelizmente fizeram tanta politicagem que as pessoas têm medo da política. E a política é o ato de você contribuir para transformar os problemas em coisas boas, em soluções. Não é isso que a gente vê, a roubalheira, que as pessoas, né, e tem mesmo, né, que as pessoas usam os cargos políticos para enriquecerem, que é uma coisa horrível.
horrível, né? Ou mesmo essa história de emendas parlamentares. Essas emendas também são frutos aí de barganhas com o Poder Executivo e às vezes das piores formas, ou mesmo de leis, né? Eu vejo aqui em Rio Preto, um vereador em Rio Preto hoje dispõe de 2 milhões para fazer emendas. Eu acho que não é função do Legislativo. A função do Legislativo é legislar, não é fazer emendas. A emenda é para se executar ações. E quem faz ações, quem deve fazer, é o Poder Executivo. O vereador tem que propor, ajudar a fazer propostas. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, né? Eu acho que Sim. Essa história de Poder Legislativo ter dinheiro para fazer ações é meio complicado. Eu quero abrir aqui essa discussão, né? Não vejo ninguém falar, mas eu vejo com preocupação. Sim, e você falou também sobre as cadeiras da Câmara, que hoje a gente tem mais cadeiras e o número de mulheres caiu, né? E como que você acha que as mulheres não se verem na política que acaba afetando a gente? Olha, primeiro, eu acho assim, nós temos uma cultura, né, de que lugar da mulher é em casa. Sim. Né? Então, o lugar da mulher é em casa, limpando a casa, né? Raramente você vê numa família os homens terem as mesmas funções dentro de uma casa que as mulheres. Então, nós precisamos começar a mudar isso. Por quê? Para que a mulher tenha tempo de poder pegar o seu celular e ver o que está ocorrendo no país. Para que a mulher possa ver, por exemplo, gosto muito de usar um exemplo que é muito corriqueiro, né? As mulheres chegam em casa e tem 1000 coisas para fazer. Chega 5, 6 horas em casa e corre, e lava a roupa, e faz comida, e vai ver se amanhã vai ter médico para filho, vai ver as tarefas que o filho fez. Enquanto isso, os homens chegam, tomam seu banho, bota os pés em cima de um sofá, ou senta num sofá, bota as pernas para cima e vai assistir o jogo do Palmeiras. Estou falando do Palmeiras porque eu sou palmeirense e hoje é um dia importante. Mas isso não deveria ser só coisa de homem, poderia ser coisa de mulher. Se você for ver, as mulheres ficam muito doentes, principalmente doenças mentais, por conta dessa carga imensa de trabalho. Para a mulher chegar na política, a primeira coisa é mudar essa relação da carga de trabalho que a mulher tem. Ela tem que ter as mesmas condições que os homens têm de chegar, de sentar no sofá, de poder botar as pernas para cima, ler um bom jornal, olhar as notícias da internet, enfim, né? E até ver o jogo do Palmeiras. Exatamente. Eu acho que não tem como falar sobre esse assunto sem falar sobre isso. Que é algo que eu também queria discutir com você, sobre as responsabilidades, né? Porque, como você falou, mulher, ela não faz só política. A mulher não tem só um trabalho. Porque ela chega em casa, ela tem mais 1000 coisas para fazer. Então, quando ela tem que concorrer à política, ela tem que abrir mão de muitas outras coisas também, né? Com certeza, com certeza. Então, para isso, nós mesmos, e nós mulheres temos um papel importante na educação dos nossos filhos, nós mesmos temos que começar a mudar a nossa mentalidade, porque isso foi incutido na cabeça das mulheres. Que ela tem que fazer, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, então, né, a fulana separou, mas que ela não era uma boa mulher, né? Aí eu falei, mas por que é ser uma boa mulher? Então, né, acho que o marido dela reclamava, mas reclamava por quê, né? Tem que ver o porquê que ele está reclamando. Será que ele ajudava a limpar a casa? Será que ele fazia a refeição? Será que ele cuidava dos filhos? Exatamente. Sabe? Então, são coisas que a gente tem que questionar. Ou a gente muda essa relação da mulher com o trabalho, né? Costuma-se dizer que a mulher tem tripla jornada, né? Né? Ela trabalha fora, ela trabalha no lar e ela cuida dos filhos, né? E acaba trabalhando e dormindo pouco, enquanto que os homens têm uma vida muito mais tranquila. Nós precisamos mudar essa relação. A hora que nós mudar essa relação, nós vamos ter condição de nos informar melhor, de nos preparar melhor para a vida política. Porque na prática nós também fazemos mais ações. Por exemplo, as mulheres, eu trabalho muito com mulher de periferia, por ser assistente social. Então, as mulheres da periferia, normalmente, é elas que levam a associação de moradores, é elas que faz a luta por creche, é ela que faz a luta por melhoria na escola, no centro de saúde, né, nas UBS, não são os homens, sabe? Então, se ela tem essa
ação, né, de poder fazer tudo isso, ela tem que ter também a possibilidade de chegar no legislativo, porque é lá que decide as coisas. Sim. É lá que decide para onde vai o nosso dinheiro. Tá? Então, não só fazer as tarefas, as ações, né, do bairro, de casa, mas, acima de tudo, está fazendo a ação política dentro das esferas principais de poder, que são o poder legislativo, o poder executivo, que são as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, e o judiciário, que é onde a gente vai discutir a justiça. E já entrando nos poderes, no legislativo, que eu sei que você teve um papel importante para o SEMAI, né? Que hoje em dia a gente acaba nem tendo noção disso. Eu queria que você falasse um pouco disso para mim, por favor. Eu tive, assim, eu falo com muita honra isso, né? Porque tinha gente na época, né? Políticos na época, prefeitos, a própria imprensa, muita gente, né? Que defendia que o SEMAI, que a nossa água fosse privatizada. Era final dos anos 90. E eu comecei a estudar, eu não tinha clareza do que seria, né? Mas eu ouvi um pessoal de Araraquara que um dia veio aqui em Rio Preto e tinha uma autarquia lá. O que é autarquia? Autarquia é uma separação do recurso da água para uma conta específica. Então, a prefeitura cria uma autarquia que é, no caso nosso aqui, o SEMAI, né? Com o recurso que vem da água é daquela autarquia, não se mistura com IPTU, com outros impostos, né? E eu gostei. E comecei a estudar, viajei muito, busquei, né? Trouxe pessoas, fiz muitos debates aqui, criei uma comissão especial de vereadores. Eu tive a honra de trabalhar com a vereadora Regina Chueire, que hoje é lá do Luci Montoro, é diretora lá, o vereador Pedro Roberto, que está na Câmara até hoje, o vereador Estorino, que era inclusive um comunicador, e o vereador Oscarzinho. Com esses vereadores nós fizemos, eu e a Regina e o Pedro, fomos 3 que nos dedicamos até nessas viagens, eram os 2 que iam comigo. E nós fizemos um profundo estudo em Rio Preto e provamos que a criação do SEMAI seria a grande saída para Rio Preto. E eu me lembro que eu recebi até um editorial que me feriu muito, né, de um dos jornais importantes, né, que continua sendo até hoje, dizendo que aquela mulherzinha pode falar. Olha só a diminuição da gente na política, né? Aquela mulherzinha tem para falar do que deve ser feito com a nossa água, porque se queria privatizar. E eu, dentro do estudo que eu fiz, eu vi que a pior coisa era privatizar a nossa água. E eles diziam que se não privatizasse, Rio Preto demoraria 50 anos para ter água e esgoto tratado e de qualidade. E eu falava que não, que em 5 anos nós teríamos. Em menos de 5, assim que criou o SEMAI, acho que 2 anos depois, o SEMAI já era autossuficiente, o SEMAI não precisou de ajuda de ninguém. Claro que teve empréstimo do governo federal, mas, assim, eu digo assim, de fazer grandes empréstimos, de endividar o município, muito pelo contrário. E hoje o SEMAI é um orgulho para todos nós, né? Se você comparar a nossa água com Mirassol, que é privatizada, você vai ver a diferença. Então, inclusive, o nome SEMAI fui eu quem, no meu gabinete, fui treinando, né, um melhor nome. Então, eu sinto, assim, uma honra muito grande de ter contribuído com a nossa cidade para que o SEMAI fosse criado. Sem nós, não teria. E esse é o papel do vereador. Exatamente. É o que eu digo para você. Não é ficar pegando emenda, dinheiro, emenda parlamentar e ficar repassando. Não é esse o papel do vereador. O papel do vereador é estudar os problemas e apontar solução, inclusive para o poder legislativo. É nossa tarefa. E, infelizmente, a gente não vê isso hoje na nossa Câmara. Com raríssimas exceções. Exatamente. E o SEMAI, extremamente importante, hoje em dia a gente nem tem noção imagino do tanto que você bateu o pé pra gente chegar até onde a gente tá hoje. E teve algum outro momento, assim, que você teve que bater o pé, que você também teve que lutar contra a imprensa? Porque é outra coisa que as mulheres têm que lutar contra, né? Esse estereótipo que foi criado em cima da gente, principalmente atuando em ambientes que são dominados por homens. Sim, eu poderia enumerar inúmeras vezes que eu fui, né? Até minha saída da Câmara, né? Eu costumo falar que puxaram o meu tapete, né? Eu caí de costa e minha cabeça, né, minha nuca dói até hoje,
por conta do tombo que eu levei. Por quê? Porque as pessoas, inclusive, diziam assim para mim, né? E no meu partido, eu sou do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que trouxe para a pauta da política a questão da cota, a questão da valorização da mulher. Então, no partido que mais lutou para que as mulheres tivessem, tem homens machistas. E dentro do meu partido, né, as pessoas diziam que eu não era uma boa vereadora. Mesmo recebendo eu já tinha recebido esses títulos, já tinha sido a melhor vereadora. E eu recebi, e eu via isso, quem é aquela negrinha, né? Ainda por cima, mulher negra, né? Exatamente. Quem é aquela negrinha, né? E aí, eu fiquei numa campanha totalmente... Por exemplo, uma coisa que... no meu partido, teve gente que foi contra a criação do SEMAI, que queria... não é que queria privatização, era conveniente naquele momento que não... que a direção do partido, do meu partido, não fosse favorável à criação do SEMAI. Porque convinha, não é porque era melhor, sabe? Então, assim, eu tive muitos momentos difíceis como vereadora, inclusive dentro do meu partido. Mas não era pelo partido. São pessoas despreparadas, pessoas que é uma outra coisa. As pessoas, quem vai votar, é um outro ato fundamental na nossa vida, é o voto. A gente não deve votar porque é amigo, porque, às vezes, deputado, é da minha cidade. Não, não é porque é da sua cidade. Você tem que ver o comportamento dessa pessoa no dia a dia. Aquilo que ele fala condiz com a história dele, com as realizações que ele faz, ou não? É aí que você tem que julgar. Sabe? Não é por, ele é bonzinho. Não, vereador não é para bonzinho. Vereador é para propor ações para melhorar a vida de todo o povo. Não é para ficar fazendo gracinha com dinheiro público. Ou até fazendo negociadas. Sim, e eu acho interessante também você ter falado disso, porque não é só você chegar até lá, né? Você tem que conseguir se manter lá. É outro desafio. Muito grande, porque assim, para você se manter, primeiro, hoje acho que fica até mais difícil com essa história das fake news ou das notícias falsas. Eu não gosto de falar a palavra inglesa, né? Apesar que todo mundo sabe que é fake news, mas eu prefiro falar em português. Em português, né? Então, hoje eu acho que é muito difícil também, porque tem muitas mentiras. E as pessoas também, eu aqui peço para as pessoas, não passem essas coisas para frente. Uma notícia que você viu, tem gente que recebe aquele monte de informação, passa para frente, sem você saber a fonte, sem você ter certeza. Eu não passo. Quando alguém me envia, eu pergunto para ele, de onde você está recebendo? Você conhece essa pessoa? Quando eu tenho dúvida, né? Quando eu não tenho dúvida, aí é uma coisa boa. Aliás, é outra coisa, não passo para frente coisas ruins. Eu procuro passar aquilo que ajuda as pessoas a refletirem, a melhorar a sua vida. Por que eu vou passar desgraça para as pessoas, né? Tem gente que passa a ver sangue, né? Vai filmar, e postar. Sabe? São coisas que chocam, que eu não sei se faz bem, né? Não sou psicóloga, mas eu particularmente prefiro não focar em coisas ruins. Sim. E os anos passaram, a forma de se fazer política mudou. E como que você vê essa situação das mulheres na política hoje em dia? Você acha que mudou alguma coisa? Como é que a gente está? Eu tenho preocupação das mulheres chegarem na Câmara ou nos espaços do poder. Por exemplo, o partido político. Meu partido, nós temos... o nosso diretório é composto de 50% de mulheres, 50% de homens, e tem 20% de jovens, 20%, não lembro realmente, mas é 20% também de mulheres negras. Então, assim, de negros, né? Negros e negras. A gente precisa... não só ter mulheres na política, mas tem que saber de como essa mulher faz política também. Porque se é uma mulher que chega lá para fazer as mesmas coisas que muitos homens têm feito até hoje, será que vale a pena? Eu acho que a gente, enquanto mulher, eu sempre me preocupo com isso, a gente tem que estar bem... Aliás, enquanto ser humano,
Se você vai ser uma jornalista, que seja uma boa jornalista. Eu, enquanto assistente social, que seja uma boa assistente social, que estude, que procure, que não haja por impulso, né? Vai buscar a informação para passar o melhor para a população. E assim é na política. Eu acho que assim, nós mulheres, para chegar na política, que nos preparemos para ser realmente exemplo, para deixar aí um legado, não para... muita gente chega lá por orgulho, para ter status. Não é para isso. A política, o ato político é um lugar onde você decide estar para poder contribuir com uma sociedade onde as pessoas vivam melhor. Tem problema? Tem. Rio Preto tem problemas hoje? Tem. A saúde, por exemplo, em Rio Preto. As pessoas ficam esperando tempos, né, na fila de uma especialidade. Então, os vereadores deveriam lutar para ver como é que nós podemos buscar uma saída para isso. É claro que envolve o governo federal, e aí eu quero aqui falar, né, um pouco do esforço que o Padilha, é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, tem feito, né, para trazer mais especialistas, para ver se reduz essas filas, né, de espera por especialidades. Então é isso, eu acho que o vereador, a vereadora, nós temos, aliás, quem assume um cargo público ou uma profissão, ele tem que fazer o melhor possível daquilo que ele faz, em função de quem você é jornalista, é dar informação. Eu sou assistente social em função das pessoas que mais precisam da atenção social. Então é isso que eu gostaria de deixar assim, muito claro para nós, para fazer o melhor possível daquilo que a gente se propõe a fazer. E para finalizar, eu peço para você deixar uma mensagem para todas as mulheres que gostam de política, que têm vontade de fazer política e também que precisam, né, se inteirar nesse meio, porque política é tudo e a gente tem que saber disso também, né? Samira, eu gostaria de falar para as mulheres que vá para um partido político, que ali é uma escola, sabe? E é duro também, não pensa que é fácil não, né? Eu lembro que na última reunião do PT, eu tive que levantar a voz contra alguns homens que queriam abafar uma companheira mulher, né? A voz dela, né? E eu falei, vocês estão pensando o quê? Eu também falei alto, sabe? Eu não era nem comigo, mas eu tenho que defender uma companheira, ela estava ali com todo o empenho, procurando dar uma informação. Então, mulheres, procurem um partido político para você fazer parte. Mas eu não sei como é que procura. Se informe, busca informação, né? Não é só ler, eu vou ler o estatuto para ver. Não, no estatuto, todos os estatutos são bonitos. Vê o que esse partido faz em função da sociedade, de bom, e o que ele não faz. Procura fazer uma análise mais generalizada a nível de Brasil. Não é a nível, mas porque o fulano é meu amigo. Não é amizade. Política não é por amizade. Aliás, nada é por amizade. Amizade é uma questão que a gente busca individualmente em nossas relações pessoais. Agora, a política, a nossa profissão, é uma forma da gente agir na sociedade para que essa sociedade seja melhor. E a sociedade não será melhor enquanto homens e mulheres não tiver uma participação igualitária na política, em casa, em todos os meios, na convivência humana. E eu acho que sem as mulheres nós não teremos uma sociedade onde a gente tenha orgulho de dizer, olha, eu estou vivendo numa sociedade que me dá prazer, que eu sou feliz, tal. Nós não viveremos essa sociedade enquanto não tivermos uma participação efetiva das mulheres em condições minimamente igualitárias à dos homens. E é isso, beleza. Muito obrigada, Aninha, pela sua participação. Muito obrigada por ter se disposto a vir até aqui compartilhar com a gente sobre sua carreira política incrível aqui em Rio Preto, que foi muito importante para o nosso município. Agradeço muito de verdade. Eu que agradeço essa oportunidade. É muito bom estar falando, é muito bom a gente estar discutindo e eu me coloco à disposição, tá? Eu quero muito contribuir para que nossa sociedade, para que nossa cidade seja cada vez melhor para a gente viver. Muito obrigada para quem nos ouviu e esse foi o Bancada Feminina.